Bom, irmãos, bom dia para quem eu não consegui falar, graça e paz. Nós retornamos hoje às exposições do nosso livro de Romanos, chegamos ao capítulo 13, e eu gostava de fazer uma pequena recapitulação para alguns irmãos que não estavam desde o começo aqui, e os que estavam também vão relembrar onde que nós chegamos, né? Carta de Paulo aos Romanos. O tema da carta, o que alguns chamam de tese, está no capítulo 1, versículo 16 e 17. O tema principal da carta é a justiça de Deus. E o que Paulo fala ali no versículo 16 e 17 do capítulo 1 é: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de grego, porque o justo viverá da fé. Em cima dessa tese, ele desenvolve os 8 primeiros capítulos para falar sobre a justiça de Deus em Cristo. E nos capítulos 9 a 11, Paulo vai falar um pouco sobre Israel, qual a relação de Israel com a justiça de Deus, com o Evangelho. E nós vamos relembrar que não existe um plano B para Israel, o plano de Israel é o mesmo dos gentios, que é em Cristo Jesus, né? Naqueles capítulos ele mostrou que Deus segurou um pouco, endureceu o coração de Israel para que entrasse a plenitude dos gentios. E aí entra para o capítulo 12, onde Paulo começa a falar de algumas implicações práticas da justiça de Deus para a nossa vida. Bom, então nós temos toda uma instrução doutrinária sólida da palavra e vamos para a prática. E aí Paulo nos ensina como nós devemos fazer. Nós devemos primeiro conhecer a palavra de Deus antes de partirmos para a prática. E não o contrário. Vamos fazer uma prática e depois nós criamos uma doutrina. Não, o contrário. Nós começamos a doutrina e vamos para a prática, que foi exatamente o que o apóstolo fez. E ele começa no capítulo 12, versículo 1 e 2, falando uma coisa muito importante. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde tudo começa na prática? A transformação de nós mesmos, da nossa mente, do nosso coração. E ele não fala para que vocês possam descobrir a vontade de Deus, ele fala para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Então, se transformarmos a nossa mente à semelhança da justiça de Cristo, nós poderemos então experimentar a vontade de Deus. E ele começa a falar algumas coisas sobre a igreja, sobre dons, sobre o nosso relacionamento dentro da igreja, e hoje nós vamos entrar no relacionamento com a sociedade. E o tema especificamente é exatamente a visão bíblica sobre a igreja e as autoridades. Como que a igreja se relaciona com as autoridades? Como que os crentes se relacionam com as autoridades constituídas ao nosso redor? Bom, como eu disse, tudo começa pela transformação da nossa mente. Atentem para isso quando nós formos falar sobre esse tema agora de autoridades. Hoje ele vai entrar nesse tema que é um tanto desafiador e para alguns um tanto desconfortável. Quando nós falamos de autoridades, os irmãos vão entender por quê. Qual que é a relação da igreja local, nossa, e como cidadãos, com o Estado? Com o Estado nós estamos falando de autoridades, os poderes constituídos, seja no nível local, regional ou nacional. Nós vamos entender isso um pouco melhor. Vamos tentar desdobrar um pouco para ser mais claro. Todos nós somos cidadãos, somos pessoas, somos contribuintes individuais, certo? Onde tu vai, qual é o seu contribuinte? Então todos nós temos o nosso NIF aqui. Estamos nesse país que tem um conjunto de leis estabelecidas, portanto existe um ordenamento jurídico aqui, nesse país. Tem os poderes constituídos, autoridades civis, militares, polícias, juízes, quer a nível local, quer a nível nacional. Existem leis, regras, normas, procedimentos que devem ser seguidos, não somente por estados em Portugal, mas Portugal também ela faz parte da União Europeia. Então tem algumas coisas que estão relacionadas aqui às leis europeias. Os cidadãos que são cá nascidos, os nossos irmãos portugueses, desde sempre eles estão acostumados com essas leis. Assim como quem nasceu no Brasil está acostumado com as leis brasileiras, quem nasceu em Angola está acostumado com as leis angolanas, né? As empresas que estão aqui estabelecidas também, elas são acostumadas a lidar com as leis locais. Então elas são agora as pessoas coletivas
que precisam seguir as leis portuguesas e as leis europeias. Eu refiro-me agora a nós imigrantes que escolhemos vir para esse país, brasileiros, africanos, holandeses e pessoas de outras nacionalidades. Eu falei só as que nós temos aqui na igreja, né? Os imigrantes precisaram adaptar-se às leis, às regras, às autoridades portuguesas e também da comunidade europeia. Os imigrantes que querem trabalhar cá, seja em empresas, seja abrindo empresas, precisam conviver com as leis e autoridades locais, também no âmbito das pessoas coletivas. Para ser simples, nós somos NIFs e NIPCs a viver sob leis e autoridades portuguesas e europeias, seja no nível local, do país ou da comunidade europeia. Ok? Então está claro que nós temos relacionamento com as leis onde estamos. Agora vamos complicar um pouco mais. Nós somos cristãos, servos de Jesus Cristo, servimos a um rei e pertencemos a um reino que é invisível, chamado Reino de Deus, cujo comandante chama-se Jesus Cristo, cujas leis e normas de conduta estão expressas em um livro chamado Bíblia, que nós gostamos de estudar, Palavra de Deus. De uma forma mais visível, nós estudamos isso na escola dominical, a igreja visível. Nós somos cristãos individuais, NIFs, que ao nos unirmos a Cristo, passamos a estar unidos a um grande organismo chamado Igreja de Cristo. Essa igreja possui um comandante supremo chamado Jesus Cristo, que recebeu esse poder do seu próprio Pai. Quem é o Pai dele? Deus, o Criador de todas as coisas, de todos os poderes, que criou o universo, e foi lembrado hoje na escola dominical que nós nem sabemos pronunciar o nome dele, porque o nome dele é impronunciável, mas ele é o Deus que se revela como Senhor dos Exércitos. Quando a palavra de Deus fala Senhor dos Exércitos, está dizendo o seguinte: Deus é o poder máximo em todo o universo, sobre todas as coisas. Ele é o comandante supremo de todas as coisas. E esse comandante supremo delegou ao seu filho o poder de todas as coisas, colocou debaixo do seu filho todo o poder. Então ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua palavra, como nós vimos no domingo passado, e ele pode também destruí-las apenas com a palavra, ou como nós vimos no Apocalipse, com o sopro da sua boca. Mas ele é o Deus que criou, é o Deus que sustenta. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos, conforme Paulo lembrou lá em Atos. Bom, então nós temos esse domínio, temos esse rei. Nós temos que individualmente sujeitarmos a Cristo, a sua palavra, e como igreja também nós temos um compromisso coletivo com ele. Bom, então os irmãos percebem a nossa complicação. Nós temos leis locais para observar, nós temos relacionamentos com autoridades e nós temos um comandante supremo e uma palavra que nós temos que observar. E como que nós vamos então conviver com todas essas coisas? De uma forma resumida, e para não ser complicado mais do que eu já estou sendo, né, nós como filhos pessoais de Deus, a agir individual e coletivamente como igreja, e nesse ambiente que se chama igreja, nós estamos sujeitos a poderes espirituais, a igreja, ao poder de Deus, e aqui de forma visível nós nos manifestamos como igreja. Essa igreja agora, que se chama Batista de Torres Novas, além de ter pessoas individuais, além de ter NIFs aqui dentro, em breve ela vai se tornar um NIPC, pela graça de Deus. A partir do dia, aliás, já está um NPC, em algum momento nós vamos ter o número já, tá? Depois eu falo com os irmãos como está o nosso processo aqui. E aí nós vamos ter que ter algumas coisas. Bom, nós temos agora crentes individuais, NIFs, nós temos um NPC de igreja. Como é que nós, individualmente, como igreja, vamos nos relacionar com as autoridades do nosso país, da nossa região, né? Uma vez que nós estamos visíveis. Como nós devemos proceder? Nós, então, como cristãos, nós vamos à palavra de Deus, que é a autoridade máxima para nós, para saber como nós devemos lidar com as autoridades. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar no capítulo 13 de Romanos hoje. Um dos distintivos dos batistas ao longo da história é a defesa da separação entre igreja e Estado. Igreja, Estado, Estado. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Entretanto, essa posição ela não foi uma posição muito tranquila ao longo da história. Ela foi muito conflituosa. Para chegar nessa conclusão, hoje, nós, os cristãos ao longo da história, principalmente lá no período da Reforma Protestante, tiveram vários conflitos sobre isso.
Teve, por exemplo, um reformador, eu não vou citar o nome dele, mas ele achava que a disciplina da igreja devia ser feita pelas autoridades. Então, se nós tivermos um problema disciplinar aqui, entrega para a autoridade, lá para a PSP, para a GNR, para punir a pessoa que incorreu numa falha. Depois começaram a estudar melhor, não é bem assim, né? O apóstolo Paulo falou assim, olha, a igreja cuida de seus problemas internos, você vai levar a tribunal externo um problema interno da igreja? Então isso tudo foi sendo desenvolvido ao longo da história para se chegar nessa posição que a igreja tem de o que é igreja, o que é Estado. Bom, aí nós começamos então a ter alguns problemas, umas dificuldades para como vamos nos relacionar com as autoridades. Se eu, como cristão, for convocado para uma guerra, o que eu faço? Vou ou não vou? Eu devo obedecer a governos tiranos e corruptos? Imagina, não estou falando só de Portugal, estou falando de outros lugares, de outros países. Só para trazer um exemplo para complicar mais a situação. Os irmãos se lembram da Covid-19, a pandemia? Lembra o que aconteceu? Então, isso suscitou uma série de discussões entre teólogos e pastores sobre até onde a igreja tem que obedecer ao Estado, até onde o Estado pode interferir na igreja. No Brasil teve várias discussões, teve polarizações, teve famílias que deixaram de se conversar, né? Irmãos que deixaram de se falar. Nós tivemos uma polarização muito grande por causa dessas questões. Eu confesso que são questões difíceis de nós lidarmos. Nós estudamos aqui já na igreja sobre a questão do pecado. O pecado afetou todas as áreas da humanidade, também a relação com as autoridades. Então, as coisas são conflituosas ao longo da história por causa do pecado na nossa própria vida, nas estruturas também da sociedade. A nossa relação natural com as autoridades, sem uma visão cristã, então tira a visão cristã de lado, ela é totalmente desbalanceada e disfuncional, desculpe. Tá? Então nós vamos do 8 ao 80. Ou nós adoramos, idolatramos os governantes, ou nós odiamos e nós nos revoltamos contra eles, ou nós ficamos no centrão na indiferença. Centrão nada a ver com o Brasil, tá, gente? Os brasileiros aí me desculpem. Centrão é o meio termo, aquela pessoa assim, para mim tanto faz como tanto fez. Né? Se eu for obrigado a votar, eu vou, se não for, para mim, são pessoas apáticas. Então nós temos uma relação desbalanceada com relação às autoridades. Ou idolatramos, ou não ligamos para isso, ou odiamos e nos revoltamos. E para já eu gostava de fazer algumas considerações importantes para nós começarmos a convergir aqui para o nosso texto. Como dissemos, como é que Paulo começa a sessão prática? Ele fala em renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos como? Em função de tudo que ele explicou antes. De conhecer a justiça de Cristo, de pensar como Cristo pensa. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar como Cristo. Jesus disse lá em João 18,36, o meu reino não é deste mundo, ou seja, o meu reino não é desse sistema aqui. E o apóstolo João afirma, em 1 João 5,16, que o mundo inteiro, o sistema deste mundo, da humanidade, jaz no maligno. Ou seja, complicou mais a nossa citação, né? Portanto, dentro de uma visão bíblica, a nossa mentalidade, o nosso mindset, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, como queiram chamar, não pode ser determinada por ideologias ou posições políticas, seja de que matizes forem ou de que vieses forem, pois nós somos guiados pela mente de Cristo, pelos interesses do reino de Cristo. Eu vou repetir isso que é muito importante. Como cristãos, a nossa visão ao viver nesse mundo, ela não pode ser guiada por preferências políticas, por vieses, por preferências, seja de que ideologia for, mas ela tem que ser determinada pelos interesses do reino de Cristo. Isso deve guiar a nossa mente. Isso faz uma enorme diferença quando nós estamos a tratar da relação com as autoridades. Obviamente, nós não somos e não devemos ser alienados, nós temos as nossas posições políticas, nós temos os direitos civis de votar, de nos expressar, até de nos candidatar, aqueles que podem se candidatar a alguma posição política, mas isso não deve sobrepor-se ou dominar a forma como nós enxergamos, como nós priorizamos as coisas relativas ao reino de Deus. Nós não podemos contaminar a nossa mente
a nossa visão cristã contaminada politicamente ou ideologicamente. E como que nós podemos contaminar a nossa mente e o nosso coração? Do que nós nos alimentamos? O que ocupa o nosso pensamento? Sobre o que nós gostamos de conversar com nossos amigos, com nossos parentes? Nós estamos saturados da palavra de Deus ou de discussões político-ideológicas que não têm fim? Nós estamos a nos impressionar mais pelas notícias da TV, das redes sociais, ou enchemos-nos do conhecimento da verdade e da palavra de Deus? Esse é um grande desafio para todos nós. Tem um pastor que eu admiro muito nos Estados Unidos, o pastor Josh Wallner. Ele disse uma coisa, isso numa das suas recentes mensagens, que eu quero compartilhar com os irmãos. O pastor Josh diz o seguinte: quando ele estava a falar sobre questões de problemas, pânico, guerras, né? Situações como nós passamos recentemente cá em Portugal, de catástrofes, ele diz o seguinte: quando nós estamos a lutar com pânico e medo, diante de catástrofes e problemas, precisamos lembrar que Deus nos reuniu em uma família, um rebanho chamado igreja, que tem um pastor que é Jesus, cuja voz, a palavra de Deus, precisamos ouvir em meio a tudo isso. As nossas lentes para julgar o que acontece no mundo têm que estar baseadas na palavra de Deus, não no que nós vimos no TikTok e no Instagram, que é o exemplo que ele citou aqui, ou na televisão. Ele falou que essas coisas fazem um barulho que tenta abafar a voz do pastor, mas nós precisamos ouvir a voz do pastor. Nessas horas de catástrofe, dificuldade, ameaças de guerras, nós temos que ouvir uma voz, a voz do pastor. Se nós não ouvirmos a voz do pastor, nós vamos entrar onde? No pânico. E é exatamente o que ele colocou na nossa mensagem. E quando nós entramos em pânico, nós começamos a olhar as coisas pela lente da nossa pequenez, né? E deixamos de olhar com as lentes da grandeza do nosso Pai, que é o Criador do Universo. Então, ele nos colocou nessa perspectiva bem interessante. Temos pessoas lá no Brasil, que a minha esposa conhece. Eu sou genérico, são mais de 200 milhões de habitantes, então ela sabe o que eu estou falando. Pessoas lá, né? Não vale a pena falar o nome, gente que nós conhecemos. Elas passam o dia todo na TV assistindo, é quase uma coisa religiosa, um programa de um certo viés político. Eles eram do viés X, mudaram para o viés contrário. Eles foram do 8 a 80. Agora eles só assistem um. E é uma coisa religiosa. Quase não é a Bíblia, mas fica o dia inteiro lá vendo aquele negócio. E depois vai na televisão, depois vai no Instagram, depois vai no YouTube, né? Essa saturação de excesso de notícias alimenta um espírito amargo, desesperançoso, muitas vezes belicoso, briguento, revoltado, triste, cheio de desconfiança, pronto a murmurar e a deixar-se mudar pelo que os meios de comunicação querem nos transmitir. Todos sabem, os que conhecem um pouco de marketing, que os meios de comunicação ganham dinheiro com o que eles fazem, seja com qual linha eles querem transmitir suas ideias. Uma coisa é nós vermos, de alguma forma, as notícias para estarmos informados, e como eu já disse, nós não podemos ficar alienados. Tivemos uma catástrofe aqui em Portugal, nós não podemos ficar numa bolha, nós temos que ajudar, e a igreja também se mobilizou para ajudar. Outra coisa é só ver as notícias todo dia, o tempo todo, sem nos enchermos da palavra de Deus e sem lermos bons livros, por exemplo, né? Uma irmã portuguesa aqui desta igreja, ela uma vez falou uma coisa que eu gravei muito importante. Se nós ficarmos simplesmente a sermos espectadores de notícias, sem procurarmos conhecer um pouco mais da história, o que influenciou o pensamento para chegarmos onde chegou hoje, nós poderemos estar induzidos a pensamentos e sentimentos enviesados. Nós não vamos chegar a uma conclusão sábia. Eu estou lá só vendo, né, tem pessoas que assistem só um canal de TV lá no Brasil o dia inteiro, né? Ele é moldado por aquele canal de TV, com o que aquele canal quiser transmitir. Se ele não estudar a história, se ele não entender as coisas, ele vai ficar totalmente alienado. E o nosso desafio como cristãos é ver o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta para vivermos esse mundo, para não vivermos no pânico que muitas pessoas vivem. Apenas uma nota. Tragédias como guerras, catástrofes naturais, geram um mar de opiniões e especulações. Dependendo do viés político da pessoa, ela vai falar várias coisas, né? E como vimos nessa citação do pastor Jorge, nós criamos pânico se nós não olharmos para o nosso pastor, que é Jesus. E uma das nossas atitudes como cristãos, ao olhar para o nosso pastor, é o seguinte: o que essa situação está acontecendo está a me ensinar? Como está a minha vida com Deus? Se eu perder tudo, uma catástrofe, onde está meu coração? Se eu perder minha vida, como está a minha vida com Deus?
E tudo isso para nós pensarmos, para nós refletirmos. E agora voltando ao nosso tema central, que é a nossa relação com as autoridades. Como cristãos, com mente renovada, com a mente de Cristo, nós precisamos entender, antes de mais nada, ter discernimento bíblico e espiritual para percebermos essa questão da autoridade sob as lentes do pastor, sob as lentes de Jesus, sob as lentes da sua palavra. Isso significa enxergar o mundo ao redor e as pessoas sob a ótica da palavra de Deus. É diferente de eu usar a palavra de Deus para apoiar uma ideologia que eu tenho. Eu tenho que ir à palavra de Deus e entender o que ela me ensina e agir conforme o ensinamento da palavra. Uma pergunta: como que Jesus olhava para as multidões? Ele olhava aquele povo lá e falava assim: ó, queima tudo, esse bando de circuncisos, né? Gente cruel, gente ruim, sai da minha frente. É isso que Jesus fazia? Não. Mateus 9,6 fala que Jesus, ao olhar as multidões, sentia uma dor profunda no coração. Ele sentia quase que uma... A gente fala, literalmente, ele sentia uma dor de barriga forte, uma coisa, uma gastrite. Ele olhava para aquelas pessoas, as pessoas estão cansadas, estão abatidas, atribuladas, desesperançadas, como ovelhas que não têm pastor. É assim que Jesus olhava para as multidões. Esta é a mente de Cristo. Por isso a Epístola Paulo aos Romanos, ela nos ensina que nós precisamos da justiça de Cristo para poder viver aqui nesse mundo. O que aconteceria se tudo dependesse da nossa justiça? A nossa justiça é mais ou menos como eu falei: o Senhor queima tudo isso aí, esse povo sanguinário, mata tudo, né? Mas Jesus fala assim: eles não têm pastor, eles precisam de salvação, eles precisam da justiça de Deus, tá? Precisamos, portanto, entender a nossa relação com as autoridades, com o Estado, seja individualmente, com pessoas, como contribuintes individuais, de crentes individuais, ou como igreja, ou como entidade coletiva. Nós precisamos entender da perspectiva que Deus nos ensina sobre isso. E nós só perceberemos isso se estivermos, de fato, cheios da palavra de Deus. Então, com essa mentalidade que eu acabei de tentar expressar aos irmãos, nesse desafio que nós temos, que nós vamos ver agora o que Paulo disse em Romanos 13, de 1 a 7. Tá bem? Os irmãos podem acompanhar. Ele disse o seguinte: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por causa do dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Uma simples leitura desse texto, e certamente vem à nossa mente governantes e outros seres que nós conhecemos, seja aqui, seja em outros países, né? Nós falamos: Senhor, é isso mesmo, é desse jeito que nós temos que ser, Senhor, né? Não é, isso aí não era contexto de Paulo, agora a gente vai viver outra coisa aqui. Então vamos ver aqui o contexto em que Paulo escreveu essa carta. O que estava acontecendo? Paulo estava onde ali? Estava no Império Romano. Ele era cidadão romano, escrevendo para os irmãos de Roma, certo? O que Roma fez? Mandou matar o Cristo, pelo qual ele estava a dar a vida dele. O Império Romano mandou crucificar Jesus. Paulo, que era um judeu culto, fariseu, cidadão romano, zeloso e perseguidor da igreja, foi chamado pelo Senhor Jesus para complementar o estabelecimento da sua igreja, junto aos demais apóstolos, dentro do Império Romano. Falou: por que me persegues? Você vai agora testemunhar diante de reis em meu nome. Vocês se lembram que Paulo foi até a instância máxima, né? Alguém falou para ele: se não tivesse apelado para César, você teria sido livre. Falou: não, eu quero falar com César. Tem que ir até César, porque Deus mandou falar até com os reis, né? Porque era o propósito de Deus para a vida daquele apóstolo.
ele disse lá que ele não poderia ser desobediente à visão celestial. Então, nesse contexto, no lugar de Paulo, talvez nós ficássemos revoltados. Mas como assim? Eles mataram Jesus de forma cruel. Nós esperávamos o Messias que fosse nos libertar, né? Mas Paulo vem e escreve Romanos 13, 1 a 7 para nós. Nesse contexto, né, com toda essa questão de autoridade, as autoridades romanas, atrocidades, que ele mesmo ajudou a fazer essas atrocidades ali, como judeu zeloso, né? Mas Paulo sabia, ele conhecia as Escrituras, que Deus é soberano e que nos planos de Deus estava a morte de seu filho como a única solução para o nosso pecado. Então ele sabia que Jesus precisava morrer daquele jeito, conforme as Escrituras, na mão daqueles homens cruéis. Mas aquilo trazia o quê? A justiça de Cristo, trazia o quê? O Evangelho, trazia salvação, trazia transformação de vida. As tentativas de atrapalhar esse projeto divino foram muitas. Só no Novo Testamento nós lembramos aqui da tentação no deserto, né? O próprio Satanás tentando demover Jesus da sua ideia de morrer na cruz. Depois foi Pedro com a sua solidariedade com Jesus: Senhor, não vai acontecer nada disso contigo. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque o plano de Deus não é esse, o plano de Deus é outro, né? Então Paulo sabia isso, e por isso ele pôde dizer assim com tanta tranquilidade, num ambiente tão hostil ali como era o próprio Império Romano, trazer para nós essas orientações. Versículo 1 e 2, então ele fala que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, pois ela procede de Deus, foram por ele instituídas, de modo que quem se opõe à autoridade opõe-se à ordenação de Deus. Chocante, né? Uma vez eu ouvi um pastor falar: bom, Deus estabeleceu o princípio da autoridade e não necessariamente ele colocou os governos. Aí o outro, de uma maneira mais suave, fala assim: não, acho que Deus, ele permitiu esses governos, né? Foi permissão de Deus e tal. Agora, quando nós vemos que Deus estabeleceu os governos, isso dá um choque no nosso coração, né? Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer, porque Deus é soberano. Sabe por que isso nos choca? Porque nós naturalmente não gostamos de nenhum tipo de autoridade. Os irmãos se lembram da nossa mensagem do domingo passado? Quando a essência do pecado qual foi? O homem quis se contrapor à vontade de Deus, ele queria ser como Deus. Então eu quero ser como Deus. Eu quero sair debaixo dessa autoridade, eu quero ser autoridade agora, né? É isso que aconteceu ali no Éden. Eu vou citar aqui um professor meu do seminário, algumas vezes, o Dr. Joel Bick, e eu fazer uma primeira citação dele aqui que vem muito a calhar com o que nós estamos a estudar. Ele diz o seguinte: a rebelião humana contra Deus manifesta-se no desprezo e na rebelião contra as pessoas que detêm autoridade, no lar, na igreja, no local de trabalho e no governo civil. Ou seja, aquela rebelião de Adão, ela se manifesta em todas as esferas, no lar, na igreja, na escola e também na sociedade. Vamos conter um pouco a nossa revolta e desespero e continuar a ouvir aqui a instrução apostólica, versículo 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Então aqui já está falado do poder judiciário. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O Brasil tem um ditado, que eu não sei se tem aqui em Portugal: quem não deve, não teme, né? Então eu vou para a estrada, meu carro tudo em ordem, espero, né? Está lá, carta verde, seguro, a minha carta de condução está em dia, então eu vou tranquilo. Se parar um GNR lá, eu vou, pode parar, que está tudo certo, né? Consciência tranquila. Mas se eu esquecer de renovar meu seguro, esqueci de renovar o seguro, aí o GNR me para, né? Aí eu falo assim: ó, o senhor precisa ser compreensivo comigo, eu esqueci tanta coisa para fazer, mas ele não vai poder ser compreensivo contigo, ele tem uma lei a cumprir. Falando: você está vencido, tem que multá-lo, tem que dar uma coima, tem que aprender seu carro, sei lá o que ele vai fazer, espera que nunca passe por isso, né? Novamente, o Dr. Joel Bick, ao comentar sobre o versículo 3, ele diz o seguinte: o governo civil não deve julgar crenças ou afetos íntimos, mas sim as obras, sejam boas ou más. O GNR não está preocupado se tu dormiste bem, se tu esquecesse, se está com problema em casa. Ele falou: está vencido, tem que multar. Ele está seguindo simplesmente a lei. Ele julga o quê? É o que Paulo disse aqui: as obras são boas ou são más.
Portanto, o que vai determinar uma punição legal, seja de um polícia, seja de um juiz, é o que de fato nós deixamos de fazer ou estamos a fazer. Não o que nós achamos ou sentimos. Um polícia está ali para cumprir rigorosamente a lei. Com certeza ele pode errar, se isso ocorrer, nós temos também meios legais de recorrer. Não foi justo, sei que lá, recorre. Tem os meios legais para isso também. Agora aqui entra um princípio muito importante. É o perigo da generalização, ou seja, de não tornar a exceção uma regra. Nós não podemos pegar exceções e transformá-las em regras. Não é porque um funcionário de um governo agiu de forma inadequada contigo, numa instituição do governo, ou porque alguém se demonstrou áreas de corrupção, que nós vamos generalizar e dizer que todos são assim. Então, tomar cuidado também com isso. A Bíblia ensina-nos uma regra, respeito à autoridade, mas ela vai indicar também que há exceções. Daqui a pouco nós vamos ver as exceções que a própria palavra de Deus nos dá, ok? Versículo 5. É necessário que lhes sejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por que eu respeito a velocidade da estrada? Primeira resposta é para que não seja multado, certo? Para que não pegue uma coima. Não está de tudo errado. A primeira resposta de Paulo está ali. Ok, por causa da punição, mas também por dever de consciência. Que consciência? Se eu estiver em alta velocidade, eu colocarei em risco a vida da minha família, dos meus filhos, a vida das pessoas ao meu redor. Ok, mas tem uma consciência mais forte atrás disso, que é a mente de Cristo. Como que Cristo pensaria? Como que Cristo olharia aquelas pessoas ali ao redor daquela estrada, né, que estão caminhando conosco ali? Então, quando fala assim, consciência, fala assim, qual a visão do pastor Jesus para aquelas pessoas ao nosso redor em relação às leis? Novamente, o professor Jobic diz, a visão cristã do trabalho e dos bens materiais é profundamente moldada pelo conhecimento de que Cristo é o Senhor e herdeiro de todas as coisas. Mateus 28:18 fala que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, Deus entregou a Jesus toda a autoridade. Hebreus 1:2 fala que ele é herdeiro de todas as coisas. Então o Dr. Bick continua, seja o trabalho em casa, na agricultura, nos transportes, nos serviços financeiros, nas forças armadas, na aplicação da lei, na medicina, na música, nas artes, na ciência, na engenharia, na educação, no governo civil, no ministério da igreja, na construção civil, na mineração, na programação de computadores, na publicidade, nas vendas, no marketing, na tecnologia da informação, na hidráulica, canalização, nos esportes, na preparação de alimentos, restauração, na indústria automobilística, no varejo ou em qualquer outro campo, todo objeto e pessoa está sob a soberania de Cristo e existe para a sua glória. Então tudo que existe está para a glória de Cristo. E quem vai dizer isso não sou eu, novamente Paulo, Colossenses 1:16 e 17. O que ele disse? Colossenses 1:16, pois nele, está falando de Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo foi criado por ele e para ele. Um outro professor meu do seminário disse que se nós tirarmos Jesus da equação, o nosso universo todinho se desmorona. Porque o universo todo ele está firmado em Cristo. Deus deu domínio para ele sobre todas as coisas. Nós já estudamos aqui um pouco sobre a providência de Deus, como Deus cuida, preserva a sua criação. Ele faz com que nasça sol e chuva sobre justos e sobre injustos. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, essa é a nossa cosmovisão cristã e a forma como nós devemos olhar para as autoridades, com a ótica do Evangelho de Cristo. O versículo 6 e 7, os dois últimos aqui, ele diz, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esses serviços. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, para completar esse cenário polêmico, nós vemos aqui a questão dos impostos. Lembra-se de Zaqueu, Mateus, eram implacáveis cobradores de impostos naquela altura, né? E Jesus já havia ensinado de maneira simples e clara, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Está devendo? Pega um peixe lá, abre a boca dele, tem uma moedinha, leva lá e paga. Não vou perder tempo com isso, que o meu reino desse mundo tem outras coisas mais importantes a fazer. Essa era a mentalidade de Jesus. Tem que fazer, tem que pagar, pague. Resolva, né?
A versão ESV da Bíblia, que é uma versão que a Simone citou hoje aqui, ela é em inglês, eu fiz uma tradução livre, ela diz o seguinte: paguem a todos o que lhes é devido, impostos a quem se deve impostos, receitas a quem se devem receitas. Se comprares alguma coisa ali no comerciante da esquina, pague o que ele está pedindo, o preço. Se tu concordares, se não quiser, não é obrigado a comprar. Mas se comprares, paga o que deve, respeita o que se deve respeito, honra quem se deve honra. Por outras palavras, dê a cada um que lhes é devido, seja nas relações com as autoridades, no comércio, na igreja, etc. Aí alguém pode falar: mas pastor, onde está a exceção da regra? Vamos olhar então para 2 textos, onde podemos encontrar aquilo que eu diria ser a grande exceção biblicamente justificável para que alguém não obedeça à autoridade. E para já eu gostava de salientar que nós precisaremos olhar isso com muita sabedoria e discernimento bíblico, e eu vou fazer umas considerações após lermos esse texto. Atos 4, 19 a 20, e depois 5, 29. O que aconteceu ali? Estava Pedro e João pregando o evangelho. Pedro tinha curado lá um homem que era paralítico. Estava começando, como a gente diz no Brasil, a tocar um terror na cidade ali, pregando o evangelho, falando de Cristo, né? E as autoridades civis e religiosas em conjunto, né, se reuniram para interpelar Pedro e João ali e questionar: por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram o seguinte, 4:19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvirmos antes a vós outros o que é Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Tá? Um pouquinho para frente, 5:29, agora Pedro está diante de uma autoridade religiosa, que é o Sinédrio, também interpelando juntamente com demais apóstolos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos entender. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, testemunho ocular de tudo que aconteceu com o Mestre, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e ainda foi designado por Deus para o dia de Pentecostes, para a descida do Espírito Santo. Este Pedro tinha uma missão: difundir o Evangelho e estabelecer a Igreja de Cristo. Trazendo para uma linguagem atual, a atividade principal de Pedro qual era? Pregar o Evangelho e estabelecer a Igreja. Ou em inglês, é uma palavra que eu gosto, que chama core business. Qual que é a atividade principal de Pedro? A razão de ser do empreendimento do apóstolo era o quê? Anunciar Jesus e estabelecer a igreja. O que as autoridades queriam? Tu não pode fazer nada disso. Falei: então não posso. Então eu vou arriscar minha vida, porque o meu mestre morreu por mim, se precisar eu morro por ele. Mas eu vou continuar a pregar o evangelho. Nesse momento, Pedro falou então de forma ousada, ia ser impossível para ele. A infração dele seria ele deixar de pregar o evangelho e ser preso por causa disso, né? Lembra-se de Paulo, que eu já citei: não posso ser desobediente à visão celestial. E Paulo foi chamado por Jesus para testemunhar diante das autoridades. Na Atos 9:15, na chamada dele, falou assim: esse vai testemunhar de mim perante reis. Jesus dizendo ali para a pessoa que atendeu Paulo, né? Então vamos entender qual que é o princípio então da exceção à regra de obediência às autoridades. Se elas forem injustas e corruptas, se os impostos forem abusivos, não. Mas quando nós somos impedidos de anunciar o Evangelho de Cristo, o qual morreu por mim, e de cultuarmos o Senhor, que é a razão de sermos igreja, nós somos igreja para cultuar o Senhor. Se nós não pudéssemos pregar o Evangelho e cultuar o Senhor, aqui vira um ATL, nós vamos aqui, né, conversar de outras coisas, vamos ler, vamos jogar, mas não é igreja mais, né? Então, como que nós podemos ter sabedoria de Deus, biblicamente falando, para lidarmos com essas questões da exceção do Evangelho? Primeiro, nós estamos agora a trabalhar com alguns irmãos no estatuto da igreja. A nossa igreja, pela graça de Deus, ela vai nascer como igreja sob as leis da liberdade religiosa que existe em Portugal. Umas coisas que nós descobrimos: Portugal tem uma das melhores leis, se não for a melhor, da liberdade religiosa do mundo. Ela é referência para outros países, e eu posso dizer com convicção que nem no Brasil nós temos essa liberdade que Portugal tem. Ou seja, nesse ponto nós somos muito abençoados, né? Nós temos liberdade de fazer o que estamos aqui como igreja, de nos reunirmos, de pregar, de falar. Se nossos filhos não quisermos que eles participem de alguma coisa na escola, porque nós achamos que não está de acordo com nossos princípios, eles não vão falar nada, ok, não precisa. Os filhos têm o direito de assistir a uma aula lá de educação religiosa na religião deles,
seja católica, budista, espírita, e a escola tem que dar um jeito de arrumar um professor. Ou seja, existe uma lei aqui que é muito boa, graças a Deus, né? Nós estamos a viver um momento onde, em Portugal, nós temos liberdade para nos estabelecer como igreja e pregar o Evangelho de Cristo. Mas, vamos lá, sabedoria bíblica. Se nós estivermos a fazer um barulho aqui de som mais alto do que o que é permitido, né? Ou vamos fazer uma concentração pública num lugar onde não foi autorizado, e vier a polícia nos tirar de lá, não vai dizer que está lutando pelo Evangelho, você está infringindo as leis. Então, nós temos também regras para cumprir, tá? Eu sei que os brasileiros gostam de fazer, eu gosto de brincar, chamar de arração evangelística. Então vamos lá, folhetos para todo mundo, cantar na praça, pega um violão. Eu já conversei muito com vários portugueses, evangélicos, pastores, falaram assim, Portugal não funciona assim. Portugal não é Brasil. Né? Ou como a gente costuma falar, Portugal não é, um pedacinho do Brasil. Portugal, Brasil, Brasil. Né? Se tu fores uma cidade pequena lá em Brasil e colocar um violãozinho na praça, vai juntar um monte de gente, criançada, e quem quer Jesus, todo mundo levanta a mão, quer Jesus, e a criançada quer chocolate. É uma característica. Aqui já não é assim. Os irmãos se lembram, um tempo atrás, o coro foi cantar aqui na praça 5 de outubro, o pastor Pedro, na altura, estava a pregar, o coro estava a cantar. Quantas pessoas pararam para assistir a gente? 2, 3. Passaram, olharam, foram embora, né? Ou seja, é totalmente diferente, outro ambiente. Então nós temos que, além de respeitar as leis, temos que respeitar a cultura local também. Então se nós formos fazer alguma coisa, nós temos que respeitar a cultura. Então, não vamos dizer que nós estamos sofrendo por amor a Cristo se nós não estamos cumprindo as leis, né? Então a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos pregar o Evangelho, graças a Deus temos liberdade para isso, podemos estar aqui onde nós estamos, podemos nos reunir nas casas, podemos compartilhar o Evangelho com um amigo, podemos querer que nossos filhos tenham uma educação moral religiosa dentro da nossa religião, mas também nós temos que respeitar as regras. Graças a Deus nós nunca tivemos problemas, teve uma vez só, acho que um vizinho que reclamou, era um vizinho que parece que ele é caminhoneiro e estava o som aqui de manhã, os jovens do louvor aqui fazendo um ensaio, e ele reclamou, sempre com a Elsa, né? Sei lá, chegou uma reclamação aí, que o som está muito alto, que ele é caminhoneiro, que ele precisa descansar. Então, a gente falou para o pessoal, vamos reduzir o som até as 10, e graças a Deus nunca tivemos problema. Temos há mais de 10 anos aqui, nunca tivemos nenhuma reclamação. Mas tem igrejas, teve uma perto da minha casa que não durou nem um mês. Da minha casa eu estava escutando a barulheira, não sei o que aconteceu, a igreja sumiu de lá. Por quê? Estava incomodando os vizinhos, né? Ou seja, estava infringindo as leis. Um outro toque de prudência. Isso aqui é polêmico. Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Nós somos pagos para quê? Para trabalhar, certo? Na empresa. Nós podemos evangelizar no trabalho? Podemos. Como? Através dos relacionamentos que nós criamos, nos momentos de descanso, no almoço, mas que ninguém venha ser penalizado dizendo que estava a ler a Bíblia ou no horário do expediente, do trabalho, e dizer que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Mas está sendo perseguido por outro motivo, não por causa do Evangelho. Porque ali é para trabalhar, certo? Alguns têm um privilégio, nós tivemos aqui um exemplo recente de uma pessoa, uma Patrícia, trabalha no hospital, ela teve a oportunidade de, no exercício do trabalho dela, também poder falar do Evangelho. Porque ela estava lá, atendendo ao paciente, a senhora Maria da Luz, que a igreja orou por ela, faleceu na semana passada, certo? A Patrícia teve a oportunidade de entrar lá. A senhora quer receber uma oração? Posso orar para a senhora? Pode. Falou de Jesus para ela, perguntou se ela queria reconhecer o Senhor Jesus. Ela aceitou, orou. Então a Patrícia, ela estava dentro da sua atividade profissional de consolo para aquela pessoa, ela teve a oportunidade de pregar o Evangelho. Agora, se ela sair de lá e falar assim, agora eu estou embalado aqui, para todo mundo aqui, que agora eu vou começar a estudar a Bíblia. Aí a chefe dela dá uma bronca dela e com razão, fala, agora a senhora tem que trabalhar, certo? Então, temos prudência e sabedoria, né? Local de trabalho é local de trabalho. Nós temos várias oportunidades de compartilhar o Evangelho com nossos amigos, né, em várias ocasiões e situações, e nós não precisamos dar mau testemunho. Como nós já tivemos a oportunidade de estudar, Jesus ensinou-nos a viver a ética do reino de Deus. E quando tu vives a ética do reino de Deus, algumas coisas podem acontecer. Nós poderemos ser odiados e perseguidos pelo mundo, assim como Jesus foi. Né? Nós poderemos ser perseguidos de uma forma sutil pelas autoridades, mesmo dentro de uma lei de liberdade religiosa,
Em países onde não há liberdade, como os irmãos estão a ver nas notícias, grupos extremistas que matam cristãos, que muitas vezes os governos não têm controle, o governo fala, não, aqui tem liberdade, só que tem grupos extremistas, se nem o governo controla, que vão lá, entram nas igrejas e matam cristãos, né? E tem outros lugares assim, onde é textualmente proibido, não pode ter cristão, não pode ter igreja, e acabou, né? Então, a perseguição ela ocorre, e nós precisamos entender, como eu disse, graças a Deus aqui em Portugal, nós temos essa proteção, né? Mas a palavra de Jesus sobre isso, ela é desafiadora, mas ela também nos encoraja. Eu gostava de ler com os irmãos João 15, de 18 a 20. Se pudesse ser projetado aí. O que Jesus falou sobre isso? João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Lembra que Jesus falou para Paulo, por que tu me persegues? Ele não está perseguindo cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, ou seja, não sois desse sistema, pensai de forma diferente, tens a mente de Cristo, tens a mente transformada, pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós não somos maiores nem melhores que Jesus. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós. Agora veja que encorajador. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Ou seja, pessoas ouviram a palavra de Jesus, e eles poderão ouvir a nós. Pessoas perseguiram Jesus, poderão nos perseguir. Mas nós temos que ser como nosso mestre. É para isso que nós somos discípulos, né? Discípulos seguem o que o mestre faz. E por último, mais um toque aqui de prudência em relação a essas coisas. Nós não poderemos compactuar com aquilo que é pecado. E nesse sentido, nós precisamos o quê? Conhecer bem a fundo a Escritura. Ter convicções firmes sobre as doutrinas fundamentais da nossa fé e pode levar-nos a recusar certas práticas e atos, posturas que contrariam a palavra de Deus. No ambiente de mais liberdade religiosa, como Portugal, ter essa posição um tanto mais tranquilo. E em países de maior conflito, existe uma pressão ideológica e social muito grande em cima das pessoas. Então, sempre prudência, sabedoria. Nós temos uma regra, respeito às autoridades. Dai a cada um o que é devido. Obedeça ao Senhor. Mas não deixe de pregar e viver o Evangelho de Cristo com a sua vida, que é para isso que nós existimos, para isso que nós somos igreja. E já partir para a conclusão, umas palavras finais aqui. Mais uma vez, uma citação aqui do meu professor. Ele disse o seguinte, ao falar sobre a lei moral de Deus. Israel era uma teocracia, ou seja, é Deus no comando. As suas leis referentes à religião, à blasfêmia, não deveriam ser aplicadas às leis civis das nações modernas. Então não vai pegar toda aquela lei cerimonial de Israel e querer aplicar nos dias de hoje. Contudo, os princípios morais de justiça entre os homens, presentes na lei, devem orientar as leis de todas as sociedades, que é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Eles proíbem a rebelião contra a autoridade legítima, contra o assassinato injusto, contra o adultério, o roubo e o perjúrio. É interessante ver, mesmo em outras culturas que são diferentes da cristã, ninguém tolera o adultério, né? Ninguém tolera matar as pessoas de uma forma injusta, de uma forma aleatória. Ninguém tolera um falso testemunho, falar a mentira, né? Isso o que é a lei moral de Deus que de alguma forma está enraizada no mundo, na sociedade, né? A providência de Deus em ação para conter o mal. Irmãos, nós já podemos estudar. As coisas não explodem de vez porque o universo está sob o controle de Deus. E às vezes ele toma algumas ações para conter o mal. Como ele fez lá, foi citado hoje, Torre de Babel, Noé, o dilúvio. Então são contenções que Deus faz para preservar principalmente o seu povo que está sobre a terra. E aqueles que ele ainda vai alcançar em Cristo Jesus. Segunda coisa, irmãos, qual é a orientação apostólica, a instrução do Senhor Jesus para nós, diante do texto que lemos? Olhem para o mundo e as pessoas com o olhar e o amor de Jesus, o olhar do bom pastor. Cumpram a lei e as regras. Imigrantes, como eu, respeitem costumes e tradições locais, assim como nós gostamos que estrangeiros o façam quando visitam o nosso país. Veja o que Paulo ainda instrui sobre esse tema, agora em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, um complemento muito importante ao que ele ensinou aqui em Romanos. 1 Timóteo 2, 1 a 3.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, a vida do cristão deve ser a vida de oração, de ações de graças e de intercessão. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Um outro teólogo chamado Thomas Schreiner disse que os crentes expressam seu compromisso com Deus na forma como se relacionam com as autoridades e as leis do Estado. Então, como eu falei para os irmãos, a nossa mente é outra, a nossa mentalidade é outra, a nossa visão de vida, de mundo é outra. Nós somos súditos de um outro reino. Mas a palavra de Deus nos manda cumprir em sujeição, nos manda orar, e temos que orar, gostemos ou não. Às vezes uma das melhores coisas de moldar o nosso coração com pessoas que nós não gostamos é orar por elas. Pega aquela pessoa chata, difícil, que você não quer nem ouvir falar dela, ore por ela. O teu coração vai começar a ser mudado, né? Então, o que Paulo fala, orem por todos, orem para que tenhamos vida sossegada, quieta, para que nós possamos continuar a trabalhar pelo reino de Deus, que é o foco principal da nossa vida aqui. O que nós queremos aqui para Torres Novas, para as aldeias aqui ao nosso redor, para as cidades pequenas, para Portugal, para a Europa e para todas as nações, é anunciar que só Jesus Cristo salva. Só em Jesus há perdão de pecados, só em Jesus há esperança de vida eterna. Nós só conseguiremos ter esse olhar se tivermos uma mente renovada, a mente de Cristo. O entendimento da justiça de Cristo, que estamos a estudar em Romanos. A compaixão e o amor inexplicável do Salvador para com as ovelhas que estão exaustas, que estão desesperançadas, ovelhas que não têm pastor. E eu encerro aqui com uma das confissões de fé interessantes que nós temos, que é a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Olha, nenhum de nós tinha nascido nessa altura. Ela termina uma parte que fala nas relações de Estado e Igreja e diz o seguinte: visto que os magistrados são instituídos por Deus para as finalidades já mencionadas anteriormente, ou seja, ele falou de bem público, de defesa, de justiça e de paz, requer-se de nós a obediência no Senhor a todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades. É muito importante isso aqui, coisas lícitas ordenadas pelas autoridades. Não apenas por causa da punição, mas também como dever de consciência, que é o que Paulo ensinou aqui no capítulo 13. Devemos suplicar e orar pelos magistrados e todos que estão vestidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que Deus possa nos abençoar como cidadãos, cristãos, membros da Igreja de Cristo, para que nós vivamos sempre de acordo com a vontade do nosso comandante e chefe supremo, que é Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe, pois sabemos que essas coisas são muito desafiadoras, mas pela graça dele nós conseguiremos. Que Deus possa nos abençoar. Amém?